Olá, espero que estejas bem, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para mim, que é esta questão do, afinal, quem é que se pode considerar escritor? Este vídeo vem na sequência do meu ensaio Ser ou não ser escritor? Eis a questão. E eu devo deixar aqui um aviso, que é, eu ainda não li os comentários a este ensaio. Na verdade, eu estou a gravar este vídeo mesmo antes de publicar o ensaio, porque eu tinha mesmo de vir falar sobre este tema. É um tema que me é muito próximo e que vai muito de encontro à minha causa, e por isso, se tens algum comentário ou uma questão a colocar, então falo aqui nos comentários deste vídeo ou então nos comentários do ensaio, e num próximo vlog eu prometo que respondo a todas as tuas questões e comentários. Tu és escritor, tu és escritora, e eu já vou explicar porquê. Há muitas pessoas que têm o hábito de colocar uma palavrinha antes do seu título, que é o aspirante a. Aspirante a escritor, a fotógrafo, a programador, a carpinteiro, a músico. Eu podia estender-me aqui nos exemplos. Mas será que um escritor não é considerado escritor a partir do momento em que escreve a sua história? Em que é constantemente assaltado por ideias? Em que é acordado à meio da noite para tecer um enredo infinito? Se calhar é escritor a partir desse momento. Tal como um programador é considerado um programador a partir do momento em que programa o seu primeiro software. E um músico é considerado um músico a partir do momento em que escreve a sua música. Se calhar, se nós pensarmos noutras profissões, como por exemplo a medicina, a psicologia ou a advocacia, então aí, se calhar estamos a falar de aspirantes a médicos, a advogados e a psicólogos. Porque estas profissões têm muito impacto na vida de outras pessoas. E para que os profissionais o sejam, têm de obter certas certificações. No caso das outras profissões que eu tinha mencionado antes, do escritor, do programador, do músico, eles não precisam de certificações, porque eles começam logo a exercer tudo desde o início. Então, porquê é que nós colocamos isto aspirante a nestas profissões, se nós não precisamos de nenhuma certificação para começarmos a exercer? Um programador não é programador a partir do momento em que é contratado pela primeira empresa. E um escritor não é considerado escritor só porque publicou um livro. O escritor é escritor a partir do momento em que começa a escrever. E eu defendo isto de uma forma muito, muito intensa. O escritor é escritor a partir do momento em que escreve a sua história, em que gosta de escrever e em que quer continuar a escrever. E apenas isso. O mesmo acontece com o ensino. Um pai pode ensinar o seu filho a andar de bicicleta sem que para isto seja ciclista profissional. Uma tia pode ensinar o seu sobrinho a começar a conduzir sem que para isto ela seja instrutora de condução ou piloto de rally. Um músico que já domina o seu instrumento pode ensinar aquilo que sabe a alguém que queira aprender, sem que para isto necessariamente tenha gravado um álbum, ou dado um concerto, ou ter ido numa turnê. Existem aqui diferentes níveis de experiência. Alguém que esteja num nível avançado pode ensinar alguém que esteja num nível intermédio, mas alguém que esteja no nível iniciante também pode ensinar alguma coisa nova a alguém que esteja no nível avançado. As experiências aqui são únicas, não há duas experiências iguais. Há sempre algo que podemos aprender. Para ensinar não é necessário ter a formação de formadores, mas é muito benéfico tê-la porque ensinar não é apenas ter o conhecimento, é saber transmiti-lo com clareza. E se nós queremos ensinar, sobretudo profissionalmente, é muito importante aprender a ensinar. A formação é muito mais do que a transmissão única do conhecimento. É uma experiência partilhada entre o formador e os seus formandos. Eu nunca publiquei um livro. E nunca tive de escolher a capa para um livro meu. Nunca trabalhei diretamente com um editor. E nunca tive a review de um leitor meu no Goodreads. Já houve pessoas que me perguntaram porquê é que eu estou aqui a dar dicas de escrita se ainda não passei por esta experiência da publicação. E esta é uma pergunta muito pertinente. Eu estou a trabalhar na publicação do meu primeiro livro e quero que ele saia o mais brevemente possível. Existe uma razão para eu ainda não ter publicado os meus livros. É que eu sou, digamos que uma perfeccionista. Eu gosto que os meus livros transmitam a mensagem que eu quero transmitir aos meus leitores. E para isso eu sei que se constrói com o tempo. Eu sei que demoro tempo propositadamente a escrever os meus livros e a revê-los e a deixá-los maturar para que efetivamente a experiência do leitor seja mágica. E eu sei que isso leva tempo e provavelmente, se calhar desse lado já te perguntaste, mas porquê é que ainda não publicaste o teu livro? Esta questão é mesmo muito pertinente e
eu tenho consciência que poderia ter lançado um livro mais cedo. E eu tentei fazer isso há uns anos. Creio que foi em 2016, enviei o meu primeiro livro para as editoras. E a resposta que tive foi negativa, na maior parte delas. Houve uma editora Vanity que só ofereceu para publicar o livro por um preço. E na altura não fez sentido. Eu estava muito entusiasmada com a ideia, mas por outro lado senti que não estavam a dar valor ao meu projeto. E hoje eu sei que foi a melhor decisão que tomei, porque eu sabia que o livro não tinha qualidade suficiente para ser publicado ainda. Talvez um dia eu venha a trabalhar nele e a esculpi-lo, e realmente a polir o livro para que ele seja publicado. Mas naquele momento ele não estava preparado para ir para o mundo. Então, desde então que eu tenho tido mais cuidado para cuidar dos meus livros, para perceber se eles estão mesmo no ponto. Claro que nunca estão perfeitos, mas que estejam precisamente no ponto ideal para irem para os leitores. E para isso eu espero, eu aguardo, eu não tenho pressa em publicar. E é claro que eu tenho esta experiência, porque já tentei uma vez publicar e não correu bem, e ainda bem que não correu bem, porque essa vez ensinou-me imenso. Mas claro que eu estou a aprender muito sobre escrita. E desde há 5 anos para cá que faço imensas formações. E não só, eu própria escrevo imenso. Eu escrevo livros, já escrevi quadros, já escrevi diversos contos, poemas, artigos, uma tese. Eu já escrevi em muitos formatos, tanto de ficção como não ficção, e continuo a fazê-lo. Eu diria até que o estudo é o meu mecanismo de defesa, porque eu não suporto não saber alguma coisa sobre um determinado tópico. E embora eu saiba que nunca vá saber tudo sobre este assunto, eu faço de tudo para que sim, para que isso aconteça. E tu desse lado podes saber muito mais acerca de escrita criativa do que eu. E isso é ótimo. Partilha comigo aquilo que sabes e eu vou partilhar contigo aquilo que sei, porque a aprendizagem colaborativa é o melhor tipo de aprendizagem que existe. Eu já aprendi com muitos autores de níveis muito mais avançados que o meu e foi mágico aprender com eles. Foi mágico perceber a sua experiência, como é que a experiência deles os moldou enquanto escritores. E eu também quero que a experiência e que a aprendizagem me molde. Eu quero sofrer esta transformação, que é passar de ser uma escritora amadora para ser uma escritora avançada, para ser uma escritora que efetivamente domina a arte da escrita. Eu faço tudo isto porque eu quero que os meus livros sejam uma experiência incrível para os meus leitores. E se para isso eu tiver de esperar e tiver de aprender mais e tiver de estudar mais, então que seja. Mas eu faço isto para o bem dos meus livros e para que, quando eu olhar para trás, me orgulhe daquilo que fiz. É por isso que eu faço o que faço. E a minha paixão pela escrita trouxe-me até aqui. E trouxe-me aqui por um bom motivo. E eu não consigo não partilhar aquilo que vou aprendendo contigo. Porque eu acho que a escrita é uma área mágica, é uma arte, é um ofício. E há tantas coisas que nós podemos aprender sobre esta área que eu tenho devido mesmo aqui partilhar. E espero que desse lado estejas inspirado ou inspirada e que ganhes esta vontade de aprender mais sobre escrita, porque posso garantir-te que é um processo magnífico. Estou muito contente por estar a gravar este vídeo quase um ano depois de termos gravado aquele ensaio e que gravámos em Inglaterra, onde nós vivíamos antes. Nós estávamos no período de transição aqui para a Suécia e gravámos num parque em Wilmslow que ficava muito perto da nossa casa. A aura do lugar era envolvente, era espetacular e eu estava a gravar um vídeo sobre um tema que me é muito querido, sobre quem é que se pode considerar escritor. E nós já sabemos isto, que os escritores não são apenas aqueles que estão na lista de best-sellers do New York Times, ou que têm 1 milhão ou 7 milhões de vendas, ou estão no top 10 da literatura. Não são apenas essas pessoas. São as pessoas que amam este processo, que gostam de escrever, que escrevem as suas histórias, que são acordadas à meia da noite pelas ideias, que pensam em inúmeros enredos e os tecem na sua mente durante meses e até anos. Este é o verdadeiro processo. Este é o verdadeiro escritor. E por isso, se tu sentes tudo isto, então tu és escritor. Orgulha-te disso. E se ainda não subscreveste este canal, então falo aqui e acompanha-me neste processo de aprendizagem acerca da escrita. Se tiveres algum comentário a fazer, então fala nestes comentários, dá-nos a tua opinião. O que é que achaste deste vídeo?
Será que tu és escritor? Será que sim? Será que não? Partilha aqui nos comentários e, por favor, considera-te escritor sem um aspirante. Porque acredita, se tu já o fazes, então tu já podes ter esse título. Obrigada por teres visto este vídeo e vemos no próximo ensaio.